Vamos nós em nossos pequenos vídeos sobre os 503 anos da Reforma Protestante. E nesse vídeo 7 nós vamos falar sobre o grande reformador alemão Martinho Lutero. Quem foi, onde nasceu, onde viveu, o que pregava, qual o legado que ele nos deixou. Nós teremos uma série de vídeos sobre ele a partir de então. E nesse primeiro vídeo sobre Lutero nós vamos contar um pouquinho sobre a educação que ele obteve ao longo da sua vida. O Martinho Lutero, ele nasceu em 10 de novembro de 1483 na cidade de Eisleben, na Turíngia. Ele foi o primeiro do casal Hans Lutero e Margaret Ziegler Lutero. Ele foi batizado no dia seguinte, ou seja, no dia 11 de novembro, e era dia de São Martim. Foi exatamente por isso que o nome dele se tornou esse, tão conhecido em todo o mundo. Ele veio de uma família em ascensão social. O avô do Lutero, por exemplo, ele era um agricultor camponês, mas o pai dele, ambicioso e determinado, progrediu na indústria da mineração, tornando-se assim um pequeno empreendedor. O Lutero, ele foi o primeiro de sua família a ter educação formal e exercer uma profissão acadêmica. A infância dele não foi tão tranquila assim. A infância pobre de Lutero, aos poucos foi mudando com o avanço próspero dos empreendimentos do pai dele, ou seja, do senhor Hans Lutero. O pai do Martinho Lutero passou a ter condições suficientes para dar uma educação universitária, mas à base de muito suor. Basicamente, a educação do Lutero foi assim. O Lutero, ele provavelmente começou a estudar com seus 7 anos de idade num rigoroso sistema de educação, onde a língua que se falava na sala de aula era o latim, mesmo em lugar de fala alemã. Caso o aluno falasse alemão em sala de aula, ele apanhava com vara. Alguns alunos tinham dificuldade de aprendizado e eles eram obrigados a se trajar de jumento e ainda eram chamados de burros. O próprio Lutero disse uma vez que apanhou 15 vezes por não ter decorado as tabelas da gramática latina. Era bem rigoroso o sistema de ensino, não é? Então, somente aqueles que aprendiam e dominavam o latim prosseguiam para a educação mais avançada. Foi por volta dos 14 anos de idade que Lutero se mudou para Magdeburgo, onde viveu e estudou na escola paroquial de São Jorge, que era dirigida por uma organização religiosa chamada Irmandade da Vida Comum. Era uma irmandade de piedosos. De Magdeburgo, o Lutero prosseguiu para outra cidade chamada Eisenach, e de Eisenach ele partiu para Erfurt, onde em 1501 tornou-se estudante da Faculdade de Direito de Erfurt. O pai do Martinho Lutero tinha um sonho que ele se tornasse um advogado. Naquela época medieval, geralmente a universidade consistia em 3 faculdades profissionais: a de Direito, a de Medicina e a de Teologia. A língua dessas instituições era o latim, e o método de ensino era baseado no estudo e comentário detalhado de textos com particular atenção à autoridade, Aristóteles e seus escritos sobre lógica. Além disso, uma outra forma de aprendizado da época eram os debates. Os debates serviam para os alunos terem ou desenvolver o seu pensamento lógico. Então os professores apresentavam aos alunos um conjunto de teses e os alunos deveriam defendê-las de acordo com as regras da lógica. Foi exatamente assim que mais tarde o Lutero estruturou as 95 teses de forma de debates e outros escritos. Até aqui, o Lutero de fato queria ser um advogado, mas este sonho foi interrompido de forma bem interessante. E no dia 2 de julho de 1505, após ficar gravemente doente, retornando de casa para Erfurt e estando perto da aldeia de Stottenheim, o Lutero foi surpreendido por um temporal terrível, e o amigo do Lutero, que estava ao lado dele, foi atingido por um raio. Eu acho que a chuva que caiu nesse dia foi a que está prestes a cair agora.
aqui em Águas Lindas, mas tudo bem. Então, foi exatamente no meio dessa agonia que ele fez uma promessa nada comum. Mas esse é tema para o vídeo 8. Até lá então.